Bem-vindos, meus amigos. Aqui quem fala é o Mago Uriel. Você que não me conhece, esse canal tratamos sobre magia salomônica, magia judaica e também falamos sobre vários grimórios, estudamos vários grimórios e sistemas de magia. Então, hoje o tema desse vídeo vou falar para vocês, né? Vamos abordar sobre espelho negro. Vidência no espelho negro, uma técnica muito usada já há milênios, né? Povos babilônicos, sumérios, celtas, sempre e gregos também. E várias civilizações usam este oráculo tanto para vidência, através da técnica do scrying, como também usar o espelho negro para diversas atividades magísticas. Mas antes de falar desse conteúdo do canal, que é Espelho Negro, né, vou dando uma resenha rápida para vocês, para esse vídeo não ficar muito longo. Quero dizer para vocês que o nosso grupo do WhatsApp está bombando, tá? Que é o só para assinantes, custa R$40 por mês. Não é que todo mês aumenta, tem uns analfabetos funcionais aí que não sabem interpretar o que a gente fala e andam espalhando aí que o Mago Uriel todo mês ele aumenta o valor, né? Não é que é todo mês, ô gafanhoto. É que o nosso grupo do WhatsApp, ele é retroativo, você consegue, nós já estamos no 4º mês de estudo, se custa R$40 por mês, se você consegue ter o conteúdo do primeiro mês, não é justo você pagar só R$40, enquanto todos os outros pagaram R$160 até agora. Então se você quiser entrar hoje no meu grupo de assinantes, você tem o primeiro conteúdo estudado há 4 meses atrás, que é o livro Ars Goetia, o Grimório Ars Goetia do Lemegeton. E já finalizamos Ars Goetia. Pessoas que não sabiam fazer, nem sabiam o que era Ars Goetia, já estão fazendo seus primeiros rituais com sucesso. Tá? Terminamos também o estudo do Arbatel, que é o estudo da magia com espíritos olímpicos, com sucesso também. Agora vamos iniciar o próximo estudo que eu abordarei, é o grande temido Grimório, o Grimório Verum. Vamos aprofundar no Grimório Verum, vou revelar para vocês coisas que eu nunca falei no meu canal. Porque o Grimório Verum é um Grimório muito perigoso, tá? Vocês têm que tomar muito cuidado com o Grimório Verum. Então eu vou ensinar do jeito certo como é que se faz magia com o Grimório Verum. E você que não conhece o canal aí, deixa o like, tá lá a minha Lilizinha lá tomando. Não toma essa água aí, Lili! Para! Não toma essa água aí que essa água tá suja. Tem que limpar a piscina, né? Mas eu tomo no inverno, né? Deixa chegar o verão e te limpa. Não é pra te tomar essa água aí, tu vai ficar intoxicada, ô cabeça de... Fica quietinho aqui. Deixa eu continuar meu vídeo aqui, não tem corte, não tem nada, é tudo ao vivo na RL, na real, né? Então, assim, eu parei ali no Grimório Verum, né? Então, assim, o Grimório Verum é um Grimório muito perigoso, então ali nós vamos abordar profundamente esse Grimório. Você que não é seguidor desse canal, bota seguir, se você quer aprender a fazer magia do jeito certo, tá cheio de marmoteiros aí na internet ensinando errado, porque lê um Grimório e aquele idiota que escreveu aquele Grimório disse isso, então o Mago Uriel tá errado, tá certo aquele Grimório. Tá? Nós estamos aqui botando fora todos os conhecimentos de milênios, conhecimentos de Salomão, conhecimentos de Eliphas Levi, conhecimentos de Papi, conhecimento de Franz Bardon, conhecimento de Aleister Crowley também, tá? Samuel Liddell, MacGregor Matters, White, que fazia parte da Bodedal, que é o grande criador do sistema de tarô White, né, o tarô de White, John Fortune. Então é assim, os caras leem os malucos agora da atualidade, então o correto é aquilo, tá? Beleza, tudo bem. Se quer aprender magia certo, bota seguir meu canal, já deixa o like e compartilha. Beleza? Agora vamos direto ao assunto, vamos falar sobre espelho negro. Mago Uriel, como que eu faço para consagrar um espelho negro? O que eu posso usar o espelho negro para que finalidade na magia? Vamos lá, vou ensinar para vocês. Fica nesse vídeo até o final que você vai aprender. Não vou ensinar tudo porque não daria tempo, é impossível. Vou dar uma resenha, um básico para vocês entenderem o que é o espelho negro, o que preciso para consagrar, mas os conjuros, essas coisas, vocês só vão aprender no meu grupo de assinantes. Lá que eu vou poder ensinar profundamente como é que se usa, como é que se faz para ativá-lo, como é que você vai tirar tudo do espelho negro. Bom, primeiramente você já sabe, o espelho negro é uma ferramenta, é um oráculo usado há milênios, tá?
por diversas civilizações, tá? Sacerdotes, magistas, para você estar enxergando seres espirituais ali naquele espelho negro. Você também pode enxergar através de um mentor que está naquele espelho negro ali, que eu vou falar posteriormente aqui nesse vídeo. Você pode estar enxergando clarividência do futuro, né, como fazia Nostradamus, através que era uma clarividência, não era um espelho negro, mas era numa bacia de água, então era um espelho também. Mas o espelho negro, basicamente, ele é usado na magia para você se comunicar com as deidades que você evoca, né, nos rituais. Então, assim, uma finalidade é essa, tá? Você ver a deidade, a entidade espiritual ali. Agora, muitos idiotas acham que o espelho negro é uma televisão 4K, né? Que você vai ter que enxergar o Daimon, né? Como você vê em um filme de Hollywood da Marvel, né? Não é assim. Ele pode aparecer primeiro pela sua clarividência baixa, pode aparecer imagens retorcidas, distorcidas em forma de, principalmente de triângulo, quadrado, também pode aparecer em formas humanoides, né, mostrando mais ou menos a forma dele ali. Não é que ele não está se mostrando para você, é você que não tem a habilidade de enxergá-lo. Outra coisa, isso é uma das finalidades do espelho negro, tá? Você conseguir enxergar as deidades que você evoca nos rituais. Eu já tinha até fotos que Fênix no espelho negro, com seus legionários, essa foto eu queria... os meus seguidores antigos, como o site, o Cauê, né, que é o NAC, né, que chama ele de NAC, que agora tem o YouTube também, eu estou ajudando eles a crescer o YouTube deles, vão começar a fazer lives comigo. Eles são prova que tinham os grupos antigos essa foto. Então, a primeira coisa do espelho negro é clarividência das deidades que estão no ritual. Beleza, isso daí tá claro para vocês, a maioria já sabe, porque eles querem usar para ver as deidades, para se comunicar com as deidades. A deidade que apareceu no espelho negro vai falar com você através do espelho negro? Não, ela vai falar através da sua mente, né? Ela vai, como telepatia, ela vai falar dentro da tua mente. Menos normal é ocorrer de você escutar uma pessoa falando no seu ouvido, como se uma pessoa mesmo estivesse falando. Na maioria das vezes, você entra em gnose mental e você escuta, é um pensamento que entra na sua mente, você sabe que não está pensando aquilo e é igual uma metralhadora, né? Até tem daimons que falam rápido demais, né? Já vimos isso, né? É difícil acompanhar o raciocínio dele. Então, isso assim, nossa, eu não estou pensando isso, o Daimon está falando comigo. Você já sabe que é o Daimon, porque você não tem capacidade de pensar tudo aquilo que ele está passando para você. Tela mental, no caso, né? E o espelho negro também, ele é usado para outras finalidades, como defesa espiritual, como para vampirismo. Você consegue captar a energia das pessoas. O espelho absorva aquela energia e transmita para você. O espelho negro também serve como magia de ataque, tá para fazer magia de ataque. Eu nunca ensinei isso, porque não dar pérola aos porcos. Eu vou ficar dando de graça esses ensinamentos aqui. Pessoas que... Enquanto o Maguriel está ensinando de graça, o Maguriel é o melhor mago da internet. Quando agora o Maguriel fez um grupo de WhatsApp para assinantes, o Maguriel não é mais o melhor mago da internet. O Maguriel é vendido, é dinheirista e etc. Então, assim, mas é como ensina, né? Como ensina Cornelius Agrippa, esqueci de citar ele no começo também, né? Os grandes pensadores da magia, os deuses da magia, né? Os titãs da magia. Cornelius Agrippa fala, não dê pérola aos porcos, a magia é um diamante, não dê pérola aos porcos, que depois eles acabam ainda querendo te atacar, ou etc, atacar pessoas inocentes. Eu não me preocupo com ataque, porque eu tenho uma iniciação, eu tenho uma intimidade, um relacionamento com Azazel e Corobás, mas Azazel é que me deu esta proteção. Eu pedi para ele também proteção. A cada ritual eu não preciso fazer no ritual para quem me demandou. Então isso é um segredo meu que eu não vou contar. Então assim é problema, né? A pessoa que me ataca, problema para ela, né? Não preciso nem ficar me defendendo. Se uma hora ou outra eu precisar me defender, se a magia dela tá entrando, passando pelas minhas defesas, aí eu resolvo, aí eu faço um ritual, aí eu estraçalho com a pessoa. Merecidamente, é claro. Então assim, o espelho negro também serve como ataque, tá? O espelho negro, como é que a gente faz para consagrar um espelho negro?
Primeiro para fabricar, vamos lá. Para fabricar, porque primeiro tu vai ter que fabricar ou tu vai ter que comprar. O espelho negro, ele pode ser um espelho de vidro pintado em preto? Pode, mas a gente sabe que de obsidiana tem muito mais poder. Quem falou isso? Foi os alquimistas passados que já trabalhavam com magia, notaram isso na prática que também, por informações espirituais, que a obsidiana é uma pedra de magia. Então, é preferível você ter um espelho negro de obsidiana, ok? Em mãos esse espelho de obsidiana, se você quer para clarividência que seja um tamanho bom, tamanho grande. Tem gente que compra um espelhinho desse tamanho assim, ó, para fazer clarividência. Cara, pensa, analisa. Primeiro que tu vai conseguir enxergar muita coisa. E segundo que um Daimon vai ser aprisionado ali, não aprisionado, mas ele vai botar a imagem dele ali, porra, ele vai ter que fazer milagre. Então, assim, respeite o Daimon, ele merece, né? Respeite os deuses, ou os anjos, qualquer coisa que você queira evocar para aparecer ali. Então, assim, espelho negro pequenininho, usa como talismã. Vou falar um pouquinho mais para frente aqui nesse vídeo como é que você pode estar usando o talismã. Com o espelho negro, que é um espelho negro também, só que ele não é para clarividência, ele é para tudo aquilo que eu falei, para magia de defesa, para magia de ataque e vampirismo. Até inclusive para entrar nos portais e entrar dentro da casa da pessoa com esses espelhos negros. Então, assim, você compra um espelho negro, num tamanho legal, assim, eu digo assim, uns 30 por 30, desse tamanho mais ou menos, 40 por 40, né, de diâmetro, para você conseguir estar fazendo suas práticas magísticas. Você sempre vai pegar esse espelho negro e você vai consagrá-lo, ele, no dia de lua nova, ou lua negra, como conhecido. Como a lua cheia e a lua nova só tem um dia, então você só terá um dia para fazer isso. Dia de lua nova de dia, pode, Maguriel? Claro que não. O espelho negro, ele não pode, não se deve pegar luz do sol. Espelho negro, sempre luz da lua. A luz lunar, no caso, né? A lua negra, no caso, né? Então, assim, você vai consagrar ele. Ah, mas qual é o conjuro que eu tenho que fazer? Aí, estando no meu grupo de assinantes, eu ensino como consagrar um espelho negro num dia de lua nova. Lua negra, né? Esse é o básico para você estar consagrando um espelho negro num dia de lua nova. Porém, tem pessoas que eu sei usam água da arte, etc. Não usem água da arte para consagrar seu espelho negro que você vai inutilizá-lo. Não pode haver sal e nem sal grosso no espelho negro, tá? Primeiro lugar. O espelho negro é aquela ferramenta que você vai consagrar num dia de lua negra. Você vai incensá-lo, você vai incensar sim, você vai incensá-lo, você vai conjurar da forma correta a egrégora que você participa, daí eu vou te dizer qual é o conjuro, se é consagrar esse espelho a Hecate, se consagrar a Azazel, se você vai consagrar a Lúcifer, se vai consagrar a Paimon, Paimon e Azazel, a Asmodeus e etc. A Pazuzu, a Moloch, e aí vai, tem várias deidades, né? O conjuro, na realidade, a espinha dorsal é a mesma, só que você vai direcionar aquela deidade que você quer consagrar o espelho negro. Claro que tem que... Aí eu sei o conjuro, tá? Eu ensino no meu grupo de assinantes. Vai ter essa parte. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Ok. Isso você está consagrando o espelho negro, tá? E acabou a bateria, deu aviso de bateria fraca. Você vai estar consagrando o espelho negro dessa forma. O espelho negro, para responder perfeitamente as suas perguntas, e você está enxergando as coisas que você quer que apareça naquele espelho negro, você está consagrando uma deidade, fazer o conjuro correto, as purificações corretas, que é com incenso no dia de lua negra, tá? E por final, para ativar esse espelho negro, mas o espelho negro quer consagrar Yahvé. Meu amigo, Yahvé não concorda com necromancia, com clarividência, premonições, ele não concorda, não faz nenhum rito judaico num espelho negro que você vai estar inativando o espelho negro. Espelho negro é bruxaria, é mão esquerda, é anjos sentinelas, é demônios, é o que você queira chamar, tá? É outra parada. Então você vai consagrar esse espelho negro, o final desse conjuro, você vai estar dando àquela deidade o teu sangue para ativar aquele espelho negro. A Maguriel tá falando que tem que dar sangue, mas é assim, não é? Bruxaria é isso aí. Judaísmo igual a salomônica é outra coisa. Agora, bruxaria da mão esquerda é isso aí. Você vai ativar seu espelho negro de prioridade com seu sangue. Tem uma forma de você
estar ativando aquele espelho negro sem teu sangue? Tem, a gente sabe que tem. Eu vou dar de mão beijada aqui, não é tão importante assim, mas você pode estar deixando banhado esse espelho negro em algum tipo de sangue. Por exemplo, quando você, eu vou dar um exemplo aqui. Quando você compra aquele saquinho de fígado de galinha, ele tem o fígado ali, mas tem muito sangue ali dentro. Então você pode estar enchendo uma bacia e deixando ele ali descansando ali naquele sangue por 2, 3 horas já é o suficiente. Não precisa mais. Tudo dentro da lua negra, da lua negra, à noite. Depois de feito isso, você limpa. Você pode limpar ele com água, não tem problema algum, tá? Com água. Não precisa ser água da arte, não precisa ser água mineral, pode ser água da torneira mesmo, não tem problema. Limpou ele, secou, aí o seu espelho devidamente consagrado, aquela deidade, ativado com o teu sangue, ou aquele sangue de exemplo que eu dei, ele vai estar ativado e pronto para usar na magia. Esse espelho negro é mais para clarividência, tá? Porém, esse espelho negro também, eu posso determinar aquela deidade que está ali, né, consagrada a ele, para me proteger, serve como um escudo. Toda energia que vai ser mandada aqui na minha casa, por exemplo, aquele espelho negro vai sugar para ele, não vai pegar para mim. Então é como às vezes eu já ouvi falar que certos médios, os Exus, seguram aquela demanda, eles neutralizam e às vezes nem contra-atacam, mas quando o ataque não cessa, eles vão lá e fazem o serviço. Então assim, o espelho negro serve para isso também. Defesa espiritual, clarividência. E também assim, por exemplo, eu quero enviar uma magia de ataque para alguém que está me atacando. Então, a deidade está ali, eu sei o nome daquela pessoa, eu sei onde ela mora, as deidades muito mais, eu dou o nome daquela pessoa, posso acrescentar uma foto, etc. Mas aí não precisa ficar falando nesse vídeo que não vem ao caso. Como fazer uma magia de ataque com o espelho negro. Né? Esse assunto lá para o meu grupo de assinantes que eles vão aprender tudo. Eu estou enviando uma magia, que eu estou fazendo um ritual e canalizando aquela energia dentro do espelho negro. Porque aquele espelho negro, a deidade vai sugar toda aquela energia do ritual, aquela demanda negativa, e o espelho negro vai fazer chegar lá na casa dela. Como é que ela chega? A pessoa não tem espelho? Vai entrar pelo espelho dela. Pode ser pelo espelho do banheiro, pode ser pelo espelho na frente do guarda-roupa. Portais. Espelhos são portais. É assim que você pode usar para magia de ataque também. Magia de defesa e clarividência, já falei. Agora sim, esse é o espelho negro normal, o grande, né? O espelho negro que eu gosto muito, que eu até tô atrás, até já falei com meu amigo ali, né? O Durso, que vende materiais para Goiás. Você que quer materiais para Goiás, você tem interesse em comprar seu círculo, seu triângulo, sua baqueta, tudo de Goiás ele tem, tá? Os sigilos, fala com o Durso aí, eu vou deixar o link dele aqui, tá? Do Instagram dele, nesse vídeo, embaixo desse vídeo. Até falei com ele, cara, você tem uma pedra de obsidiana, num tamanho assim, 10 centímetros por 10 centímetros, mais ou menos pequenininha, porque eu queria fazer um talismã. Então esse espelho negro é diferente, tá? Esse espelho negro você vai consagrar da mesma forma, tudo igual. Ali você pode colocar um daimon, você pode colocar uma deidade, ou você pode colocar até pelo lado da bruxaria, você tem que ter o grimório da bruxaria, puxar ali um demônio, um espírito que vai te servir. E aí continuar sempre a alimentação daquele espelho. Não é só na iniciação, tem aquela parada de sangue ali. Você vai depois continuar alimentando aquele espelho negro com aquele demônio, com aquela entidade ali, para com aquele talismã você também usar no dia a dia. Contra o quê? Contra proteção, contra magias de ataque, invejas, pragas que rogam contra você. Então aquilo vai estar sugando. Tudo vai ali para aquele espelho negro. Aquele daimon, ele absorve aquela energia e não pega em você. Eu gosto muito também desse talismã, porque assim, ó, porque muitas pessoas me conhecem, eu tenho 46 anos, essa é a minha idade, tá? E assim, pô, mas não parece ter 46 anos. É pela boa vida que eu levo, mas também pela magia, né? O sangue, a espiritualidade te conserva, né? Isso é fato. Então, assim, eu queria usar muito esse espelho negro. Quem já ouviu falar em roubar beleza, roubar a juventude das pessoas, vampirizar? O espelho negro é usado para isso também, em forma de talismã. Você não vai andar com aquele espelho negro do teu ritual lá, de 30 por 30, 40 por 40, para ficar vampirizando, roubando um pouco de energia vital de cada pessoa. Por exemplo, todo mundo sabe que eu sou professor, estou dando aula em colégio aqui da minha cidade, que eu moro, né, concursado, e da rede municipal, e eu trabalho com crianças do pré. Tu imagina eu com um talismã desse tamanhinho, vampirizando um pouquinho, não é deixar a pessoa vampirizada e morta, né?
Então vocês sabem, é pegar um 10% de cada um daquela energia, porque eles têm energia demais, as crianças, todo mundo sabe, eles não param. Então tu imagina, aquela energia vem para mim, então daí você vai ficar energizado, mais elétrico, você não vai faltar disposição e energia. Você vai usar um artifício da magia para se beneficiar com isso, claro, sem prejudicar ninguém, né? Não vai vampirizar ela até morrer, né? Ou deixar a pessoa moribunda na cama. Tenha um equilíbrio. Então o espelho negro ele pode ser usado para isso também. Eu acho que eu já falei tudo sobre espelho negro, um resumo, né? Falar tudo daria 3 horas, né? Para ensinar, para abordar tudo. Então, assim, eu acho que eu já falei bastante sobre espelho negro, que eu não tinha falado até hoje no meu canal. Guardei essa informação, na hora certa eu resolvi dar para vocês, porque não dê perela aos porcos. Então é assim. Agora estou falando sobre espelho negro, dando uma resenha rápida aqui, um resumão para vocês. E uma pergunta que vai ter, e depois, espelho negro, eu reconsagro em quanto tempo? Aí a deidade que está ali vai falar para vocês. Mas de média, eu digo para vocês que você tem que alimentá-lo toda semana, para deixar ele ativado. Você pode alimentar ele também, não só com sangue, você pode alimentar ele também com incenso, o fogo da vela na frente dele. É mentira, não pode botar. É errado botar a vela na frente do espelho. Não, o fogo é energia vital, energia criadora, é Big Bang, né? Ali tem energia também, por isso que as entidades pedem vela. Então, assim, o fogo também, deixar ali uma vela ali, 2, 3 velas a noite inteira ali na frente do espelho, energizando aquele calor, aquela energia do fogo, com incenso, também vai alimentar esse espelho negro. Eu uso assim, eu faço alimentação através do sangue, do incenso e do fogo. E jamais eu deixo de dar banho de lua cheia no meu espelho. Aí é para energizá-lo, potencializá-lo full, total. Para consagração do seu espelho negro é lua negra, mas para turbinar ele e carregar ele de energia, sempre aproveitar a lua cheia e deixar ele no banho de lua. Não vai deixar a noite inteira lá e dormir e acordar com a luz do sol. Aí ele esgotou a energia dele e você vai ter que recomeçar tudo de novo a reconsagração, tá? Inclusive a deidade que está ali sai fora. É isso que eu tenho para dizer para vocês com a prática que eu tenho. Quer acreditar, quer. Não quer, problema é teu. Tem um youtuber que diz que você tem que energizar no sol o seu espelho negro, tem que botar sal grosso antes de consagrar. Não, ok, quer seguir ele, segue, né? Quer me seguir? Opção de vocês. Eu falo o que é a verdade, tá? O correto, o que tem dado certo para mim e é o que os mais antigos falam. Lele, não toma água suja. E então é assim. Para terminar esse vídeo aqui, para concluir esse vídeo, que ela me tirou um pouco a atenção, mas não ia deixar ela tomar água envenenada. Então assim, o espelho negro você recarrega ele na lua cheia e faz ele na lua nova. Beleza? Sem mais delongas aí,